capítulo de número 3, versículo de número 19, no livro do profeta Abacuque diz: Jeová, o Senhor é a minha força, e farás os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor sobre os meus instrumentos de música, andando nas alturas. Introdução. Neste texto sagrado, o profeta Abacuque declara que o Senhor é a sua força. Ele invoca a figura da serva para identificar a firmeza dos seus pés, para andar sobre a rocha e sobre os altos montes. Assim o Senhor firma os nossos pés sobre a rocha e não nos deixa tropeçar. O Senhor nos faz caminhar nos mais altos picos da nossa vida social, familiar, financeira, ministerial e espiritual. Primeiro, as lições espirituais da serva. A serva é uma espécie de antílope conhecido nas escrituras como um animal versátil e de muita habilidade nos pés para caminhar sobre a rocha e escalar os mais altos picos das montanhas com firmeza, sem tropeçar. Em 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 34, Davi diz: faz eles os meus pés como os das servas e me impõe sobre as minhas alturas. Ou seja, Davi estava falando que Deus fazia dos seus pés como os pés das servas, e assim como as servas caminhavam em lugares altos, em firmeza e não tropeçava, assim também o salmista Davi disse: me impõe sobre as minhas alturas. Ou seja, Davi, ele era seguro, ele era firme, porque o Senhor era quem direcionava os seus pés. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 19, o profeta Abacuque repete o exemplo de Davi, dizendo: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, o profeta Abacuque também, ele menciona e afirma que o Senhor, como ele ajudou Davi e firmou os seus pés, da mesma forma, Jeová, o Senhor é a minha força, e farás os meus pés como os das servas. Ou seja, as servas, conhecido como um animal que anda nas mais altas alturas, e os seus pés são firmes, ele não tropeça. Da mesma forma, salmista Davi e também o profeta Abacuque afirma que Deus é quem faz eles andar nas mais altas alturas, ou seja, faz eles caminhar e não tropeçar. Eles têm estrutura, eles têm base, ou seja, eles estão firmados em uma rocha inabalável, ou seja, que é o Senhor, Jeová, o Senhor Deus de Israel. No Salmos 42, versículo 1, o salmista se expressa dizendo: como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, da mesma forma que os servos, ele suspira, ou seja, os servos é um animal que ele não consegue ficar muito tempo longe das águas, ou seja, ele é vivido, ou seja, e abastecida a sua existência, ou seja, está também baseada nas águas, ou seja, elas não podem viver longe das águas, elas sempre têm sede de água, a sua natureza é sede pela água, ela vive conforme, ou seja, a água o abastece, o alimenta. Sem água ela não consegue viver, sem água ela não consegue andar, sem água ela não consegue, ou seja, voar nas mais altas alturas. Da mesma forma, o salmista diz que sem a presença de Deus, que sem o Deus de Israel, que sem Deus por perto, ele não consegue também. Por isso que ele diz: como um servo suspira pelos bramidos das águas, assim a minha alma tem sede, suspira por ti, ó Deus. Então a nossa existência, ela só tem sentido se tiver a presença de Deus em nossas vidas. Segundo tópico, a firmeza que devemos ter nos nossos pés. O grande exemplo da serva é a firmeza dos seus pés. No Salmos 31, versículo 8, Davi agradeceu ao Senhor, dizendo: e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. No Salmo 121, versículo 3, o salmista afirma que Deus não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, a firmeza deste animal, desta serva, está nos seus pés. E a firmeza do salmista Davi, a firmeza da igreja, a firmeza de todos nós que servimos
ao Senhor está baseada, ou seja, na pedra, na rocha, que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Jesus vai dizer que aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, semeá-lo-á o homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e grande foi a ruína, caiu de alto a baixo. Mas o homem prudente que ouve a minha palavra, Jesus disse que compará-lo-á como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio tempestade, veio vendavais, veio chuva, mas a casa continuou de pé, porque estava firme, ou seja, no Senhor Jesus. No Salmos 66, versos 9, o salmista diz que o Senhor sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. No Salmo 119, 105, o salmista escreve, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Repara que o salmista usou que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. No Salmo 119, versículo 105. Então a única coisa que vai firmar os nossos pés, que vai fazer com que nós venhamos voar como as servas, ou seja, em todas as áreas das nossas vidas, principalmente na vida espiritual, nós estamos firmados, baseados, enraizados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é alimento para nossas vidas e nos faz nós triunfarmos em todas as áreas. Nós iremos andar nas alturas diante da presença de Deus. Conclusão: por mais alto que seja a posição em que o Senhor venha a nos colocar, jamais devemos deixar o orgulho tomar conta dos nossos corações. Se assim fizermos, o Senhor firmará os nossos pés na rocha e nos fará andar com firmeza nos degraus mais elevados da nossa vida terrena, conforme nos Salmos 60, verso de número 12. Então jamais poderemos deixar o orgulho entrar em nosso coração. Jamais poderemos deixar tomar conta do nosso coração o orgulho. Mas se fizermos, ou seja, o Senhor afirmará os nossos pés na rocha. Se permanecermos humildes, buscando a sua presença, andando nos teus caminhos, firmados na sua presença, Ele firmará os nossos pés na rocha e nos fará andar com firmeza nos degraus mais elevados das nossas vidas terrenas. Glória a Deus. Aqui foi mais uma mensagem aqui no canal. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos que estão inscritos aqui neste canal, os amigos. Deixe o seu like, não esqueça de compartilhar esta mensagem. Você que não é inscrito, inscreva neste canal, ative o sininho de notificação. Sempre eu tenho uma mensagem aqui da parte de Deus para os vossos corações, para edificação e fortalecimento da vossa fé na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe as vossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.